Audio Jungle. E aí, pessoal, estamos no ar com mais uma edição do podcast Mente Acadêmica. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou acadêmico aqui da UBRA, Universidade Luterana de Manaus. Estou aqui com a Daniela von Miller, que é psicóloga. E aí, Dani? Muito bem, gostei do nome, ó. Já ganhou um pontinho só pela pronúncia. Valeu, galera. Nome alemão aí. Então, hoje a gente está aqui para tratar de um tema bem interessante, né, que é empreendedorismo, né? Muitos acreditam que é questão de sorte, outros acreditam que é necessário ter muita grana para empreender. E a gente queria tirar algumas dúvidas aqui com quem é mestre, literalmente, no assunto, né? Professor Eli Lemos. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Muito bom. Eu queria primeiramente agradecer o convite, né? E ser um dos agraciados, estar entre os primeiros convidados do podcast, né? É uma honra para mim estar aqui. Show, muito obrigado. E aí, o cara tem um currículo realmente de peso mesmo, é graduado em administração de empresas, mestre em administração pela Universidade Federal de Pernambuco, docente do IES, né, Tairi, FUCAP, UBRA e LAMES, coordenou na UBRA os cursos de administração e logística, elevou as notas dos cursos no ENAD-MEC de 2 para 4 em uma escala de 0 a 5. Os cursos foram considerados os melhores cursos do estado do Amazonas. Atualmente continua docente, atuando nas áreas de desenvolvimento econômico regional, empreendedorismo, logística, análise de mercado e tecnologia da informação. Atua também como diretor das empresas Ecotec e Elo Soluções Tecnológicas, consultor e palestrante da CEPRO em treinamentos voltados para a capacitação dos produtores rurais do interior do estado do Amazonas. Muito Olha bem. E o tema qual é? Quando a gente vê assim, né? Poxa, caramba, tudo isso, mas o que eu gosto mesmo é de estar entre pessoas, tentando e um dos pontos que eu estava percebendo aí, que eu tinha muito medo de empreender, né? Essa palavra empreendedorismo, eu venho de uma família muito pobre, né? E que estava bem distante da minha realidade. Ter uma empresa, ser um empresário, era distante, né? No entanto, hoje eu percebo que a gente está conversando e a gente está empreendendo, né? Então, esses pontos que eu queria colocar aqui para o acadêmico que está entrando na universidade. É possível. É possível empreender, basta ter vontade, garra e determinação, né? Fácil não é, senão todo mundo estaria, mas é possível. Então, diante disso, eu queria compartilhar um pouquinho das experiências aí, né? Eu espero que seja relevante para quem está ouvindo. E assim, professor, uma grande dúvida assim, para quem está começando a empreender é justamente quais são as principais conceitos, assim, digamos assim, que a gente precisa para empreender. Muitos acreditam que é preciso muita grana para empreender, muito dinheiro. Outros acreditam que é realmente questão de um certo dom, assim, digamos, né? Eu tenho jeito, eu não tenho jeito para empreender. E assim, na tua opinião, qual é a principal... o que é que mais impede as pessoas hoje em dia de empreender? É esse pensamento? E um momento certo, né? Tem gente que pensa assim, depois que eu me formar... Exatamente. Bem, eu vejo o seguinte, é que tu trazes assim uma situação em que a necessidade, empreender por necessidade, empreender porque teve aquele dom. Eu acredito na questão da prática, né, da vivência. Então, a gente não tem muito hábito de empreender. A gente, culturalmente, é produzidos para passar em concurso, onde a sociedade nos coloca que o que é bom é você ter estabilidade no emprego, é trabalhar para os outros, né? Ninguém geralmente é projetado, por exemplo, poxa, eu vou ter que começar
a construir a minha carreira, eu vou começar a montar minha empresa, meu negócio. Então, a gente não tem muito isso aqui no Brasil, né? Eu percebo isso. Mas, no entanto, à medida que a gente vai praticando, você vai se envolvendo, né? Uns por necessidade, outros porque tem toda uma infraestrutura por trás. E, diante disso, eu queria até voltar atrás, porque é bem interessante. Eu lembro, queria fazer um parêntese, eu lembro que, poxa, a juventude, eu, pobre não tinha, vindo de uma família muito carente, né? E por diversas vezes estudava no centro, morava na Compensa, sou da Compensa, né? Uma zona, uma das zonas mais perigosas do estado de Manaus. E ali nós tínhamos ali um estereótipo. E quem nascia na Compensa estava perdido. Né? E por diversas vezes, como a gente não tinha vale transporte, não tinha dinheiro, a gente tinha que ir andando para a escola no centro. Então eu acordava 5 horas da manhã, uma hora e meia caminhando. E uma dessas pernadas me chamou muita atenção e eu acredito que foi um ponto que mudou minha vida. Minha mãe pegou o que ela tinha de mais valor na casa, que era a panela, as louças dela. Ela amassou a panela de pressão e foi vender para comprar vale transporte e lanche. Né? Aquilo dali, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Eu preciso, né, dar uma retribuição nesse gesto tão nobre. Aquilo dali, um dos pontos que na época eu tinha uma vergonha enorme era da minha casa, toda de madeira, toda quebrada, né? E aí, ali eu fiz uma promessa. Eu vou lhe dar uma casa. Um dia eu vou conseguir construir, né? Então, de certa forma, um dos primeiros pontos eu já estava fazendo sem saber. Fazer um planejamento, estabelecer uma meta. Percebe? Então, para isso daí, porque às vezes, poxa, as pessoas fazem metas, planejamentos, mas ficam só no discurso. Então, a partir de segunda-feira eu vou fazer dieta. E na segunda não faz. Na outra segunda vai. Então, essa não foi uma meta que eu comecei a trabalhar. Não tinha nada. Nenhum tostão. Mas aí eu fui, né, procurando fazer um outro ponto melhor. Fazendo sempre o melhor possível, que foi um dos pontos. Faça o melhor. Busque, né, fazer tudo com excelência, com capricho, que você vai adiante. Então, aí eu recebi uma oportunidade que muitas vezes ela vem e surge para todos, né? E essa oportunidade eu trago porque é bem interessante que recentemente eu encontrei com um colega meu e conversando tal, e era o mesmo colega de infância. E ele chegou para mim e falou: desculpa, eu posso falar? Pode. Eli, tu é cagado de sorte. Isso foi como... Sorte é... Será que é sorte mesmo? Eu pensei assim, caramba, vem um filme na cabeça, né? Eu acordando às 6, dormindo 2 horas da manhã, né? Mas só que eu fui voltar ao ponto que nós estávamos nas mesmas condições. E ele também recebeu a mesma oportunidade que eu. Nós ganhamos uma bolsa de estudo. Na época era ICC, Iniciação da Computação, em MS-DOS, né? Valia por 2 semanas. Então peguei essa bolsa e comecei a estudar isso em 90. Faz muito tempo, aí já estou entregando minha idade. Se né? você não sabe o que é MS-DOS, pesquise. Eram os cursos na época básico para quem estava iniciando da carreira de informática, né? E aí comecei a estudar tudinho e esse colega chegou comigo: cara, isso aí não dá futuro não, isso aí não é pra gente, deixa eu dar compensa, não sei o quê. Olha a questão do preconceito, como se a gente não pudesse. Do alto preconceito, né? Percebe? E era o que eu tinha. E eu tinha ali uma promessa que eu tinha feito, caramba, eu vou correr atrás. Então, estudei pra caramba. E um dos pontos que a minha mãe me ensinou, que eu acho que é muito válido para compartilhar, é que o não você já tem. Você precisa correr atrás do sim. E quando estava terminando esse curso de informática, eu cheguei com o dono e perguntei a ele: poxa,
eu gostaria muito de continuar no curso, mas eu não tenho condições financeiras de dar continuidade e queria saber de ti, será se em troca da continuidade no curso eu não poderia varrer o chão, né, passar pano aqui, limpar a tua loja? E para minha surpresa ele falou que sim, né? Eu vi o sim, foi um dos primeiros sim, assim, com um tempero de conquista que eu vi, né? Não, olha ali, tu vai sim continuar no curso, tu vais passar pano, tu vais varrer, mas tu vai ser instrutor da primeira turma, porque por conta da tua nota, foi uma das melhores notas do curso até hoje, né? E ele passou a me observar também. Então, isso também acontece na sala de aula. Muitas vezes a gente percebe o aluno que tem talento, o aluno que é esforçado, porque às vezes a gente também tem oportunidade e a gente faz o filtro. Às vezes tentando, poxa, quem é merecedor dessa vaga de emprego, quem é merecedor dessa vaga de estágio. Então, veja só, começou ali com 17 anos. Eu trabalhava, né, com amor, com paixão, com o que eu gostava. Eu não recebia até então um salário. Trabalhava em troca, né, de lanche e vale transporte. Passava pano, varria. Hoje, pagando o salário, muitas vezes eu canso de ouvir. Mas varrer, passar pano não é minha função, não. E a pessoa fica ali no sujo, né, tá vendo as coisas caírem em cima dela, mas daí não faz parte da minha função. Então, foi assim. A partir daí, trabalhando com esse amor, né, aí eu já passei a ganhar uma renda, né, as primeiras rendas, e um dos alunos me levou para o lixo. E ele era diretor de uma... Pro lixo? Pro lixo. Era um diretor de uma empresa de coleta de lixo e, olha, eu quero que você trabalhe comigo, né? Percebeu ali, né, aquele talento, aquele jovem talento, e na oportunidade ele falou, eu quero que você conheça tudo, não fique somente na parte de informática, mas a parte de fiscal, a parte de escrituração. Para vocês terem uma ideia, eu tinha os livros fiscais enormes, então comecei a escriturar tudo, nota fiscal era manual, não podia rasurar, e todas as notas emitidas tinha que escrever naquele livro, né? Então comecei de carteira assinada, né, nesse segmento. E nessa empresa eu me deparei com algo que eu não gosto até hoje, que é o pulo do gato. Eu gostava da parte de comunicação, parte de cabeamento, conexões de rede, e aí eu ficava sempre curioso para aprender, né? Quando as pessoas chegavam lá, teve um cidadão que foi fazer rede de computadores e começou a clipar ali, e quando um certo ponto que ele percebeu que eu estava olhando ali para aprender, ele pediu para que eu pegasse uma chave, e quando eu peguei, ele fez a clipagem, né? Aí eu falei, poxa, repete aí que eu perdi. Ele falou, tu acha que eu vou te ensinar o pulo do gato? Né? Desde esse dia que eu fiquei um pouco puto com esse negócio de pulo do gato. E hoje, por exemplo, eu tento mostrar o pulo do gato para os nossos alunos. É um diferencial, porque, poxa, quando você esconde o que você sabe, eu acho que é algo de incompetência. Pelo contrário, você vai crescendo, porque as pessoas que estão do seu lado, ninguém cresce sozinho. Eu acho, né, que empreendedorismo é isso. É criar essas oportunidades, é compartilhar informação a todo momento. E detalhe, isso nós estamos numa vitrine, né? É super importante. Vejam que eu já estava na minha, acho que segunda oportunidade de emprego, buscando ali, tentando ser o melhor tudinho. Ainda não tinha 17 para 18 anos, né? E aí essa empresa, como as empresas de coleta de lixo sempre elas estão associadas à política, eu percebi que no fim da política ela já, né, tinha uma possibilidade dela sair. E aí eu pedi, né, eu estava em negociação quando um dos fornecedores, né, me levou para a tecnologia, né? Então, eu já tinha um pouco de informática nessa época mais avançada e fui trabalhar numa empresa de telefonia, onde a gente foi fazer
o bug do milênio, lembra? Uhum. Né? Então, saí interior do Amazonas Eita, para fazer os ajustes nas máquinas, porque para vocês jovens aí que não, eu tava não na conhecem o faculdade bug, né? de informática durante o As, bug. as datas eram só de 2 dígitos. Né? E quando Aí ia virou o zerar. ano 2000, tinha que computar 4 dígitos, né? dígitos. Porque senão dava esse erro. Então a gente teve que fazer esses ajustes nos computadores, né? Nessa empresa de telefonia, então teve que rodar todo o interior do Amazonas fazendo esses ajustes. Mais de 3.000 máquinas, né? E terminando, isso é uma fórmula que deu muito certo para mim, né? Que eu queria compartilhar. Faça o melhor que alguém te acha, que alguém te reconhece. Se o teu chefe não te reconhece, ou o Outras fornecedor, pessoas estão ou o vendo, cliente, ou o teu colega que está do lado, né? Ou um colaborador teu, né? E o mundo, ele dá muitas voltas. Hoje eu estou num cargo de chefia, amanhã eu posso ser subordinado, né? Então, que besteira de estar escondendo, de estar indo contra os outros. Pô, se você pode fomentar e transformar um mundo melhor, por que não? Né? Então, aí, um outro colega me levou para a cachaça, né? Convidou, sempre foi isso, né? Cachaça. Literalmente, eu fui convidado para trabalhar numa empresa de sucroalcooleira, né? De álcool, açúcar e álcool. Né? Ela era afiliada à Coca-Cola. E lá também, eu também aprendi literalmente a tomar cachaça. Né? Não tinha o que fazer muito à noite, mas eu percebi que nesse tempo, nesse intervalo que eu tinha à noite, eu podia fazer algo. Né? Além de jogar dominó, essas coisas, né? Mas eu cheguei com a proprietária de uma loja lá em Presidente Figueiredo e cheguei e perguntei se ela não tinha interesse em instalar um sistema para vendas. E eu não tinha esse sistema. Né? Vendi uma ideia que, né, ainda estava na minha cabeça. E ela falou, poxa, eu tenho. E aí eu vendi as soluções e aí eu pedi um tempo dela, 1 mês, para que começasse a implantação. Então, trabalhava horário comercial na indústria e à noite eu desenvolvia. E até que eu cumpri essa jornada, eu comecei também a minha carreira solo ali de empreendedor, né, com desenvolvimento de sistema. Lá eu tinha apenas o curso técnico e faltava algo. Né? Tinha um salário relativamente bem, tinha moradia paga. É um dos pontos para que a gente não possa, para que a gente não se acomode. Porque às vezes eu estou ganhando bem, mas até que ponto? Uhum. Né? Então, o curso superior era um dos objetivos. Né? E eu vim para Manaus, pedi as contas lá para fazer o curso superior. E os colegas falam, cara, tu é doido, tu nunca vai ganhar o salário que tu ganha lá. Eu ia te perguntar, pediu as contas para vir para outra cidade para Arrisquei. fazer o curso superior sem... Esse é um dos pontos que eu fazia as coisas, né, intuitivamente. Hoje, eu percebo que está muito ligado com o empreendedorismo, porque muitas vezes correr risco sem correr perigo. Qual é a diferença do risco? Eu corri, né, risco, né, de ficar desempregado, mas com uma taxa baixa de perigo, porque eu, naquela época, com o que eu fazia, eu Já era tinha um conhecimento, empregado. isso. Né? Então, eu pedi as contas dia 22 de dezembro, quando foi... E não fiquei esperando, né, o seguro-desemprego, não. E comecei a entrar em contato, verificar. Quando foi no dia 4 de janeiro, eu já estava empregado. Né? Então, poucos dias já estava trabalhando com uma empresa de desenvolvimento de sistema. E também a gente ia para essas lojas, fazia sistema para várias lojas. Né? Loja do shopping, tudinho. E aí eu comecei a perceber os processos. Comecei a conhecer pessoas, conhecer várias... Isso foi enriquecedor para mim. Né? E uma delas foi um meu ex-chefe que pediu para que eu
fizesse uma proposta. Poxa, ele era do segmento farmacêutico, né? E ele tinha, na época, uma distribuidora e 4 farmácias. E ele perguntou, quanto é que tu ganhas? Porque eu vim para Manaus ganhando a metade, de fato. Né? Quanto é que tu ganhas? E eu botei meu salário cheio. Né? Isso foi uma outra estratégia. Vamos se valorizar. Né? Botei o salário que eu ganhava lá. Uhum. Isso já uns 4 meses depois de trabalhar. E aí ele falou, olha, tu topas trabalhar comigo? Eu vou te dar isso, mais alguma coisa. Ele cobriu mais alguma coisa, um percentualzinho. E, caramba, eu achava que isso só acontecia em conto de fada, né? E geralmente isso acontece em conto de fadas quando não tem algo por trás. Na época ele tinha, como eu já tinha dado minha palavra, estava felicíssimo que meu salário ia aumentar em relação à minha antiga empresa, né? Só que ele tinha uma distribuidora e 4 drogarias. Ele estava comprando mais 8 drogarias. Né? Então, um pequeno detalhe. Era um detalhezinho. E como eu fechei negócio, isso implicou muito no meu processo acadêmico na sala de aula. Né? E hoje eu reconheço os alunos que muitos alunos vêm cansados, né, com problema. Eu não tinha tempo para estudar. O tempo que eu tinha para estudar era o momento que eu estava na sala de aula. E aí eu desenvolvi um mecanismo que deu certo, uma metodologia que deu certo na graduação. Né? Que aquele momento que eu estava lá era um momento para aprender, para tirar dúvidas. Eu não tinha direito de sair com dúvidas. Né? Porque, né? E eu já percebia que o dinheiro... Tu era o aluno que fazia todas as perguntas. Eu era o chato. Os professores deviam adorar, né? Eu era o chato, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu tinha a capacidade de estabelecer um vínculo de amizade com as pessoas. Né? Muitas vezes, poxa, estou chegando atrasado, me ajuda aí, não sei o quê, né? Eu era o amigo, sou leonino, né? Então, mas era essa situação, e aí deu certo na graduação, consegui, né, a graduação em administração, que era com ênfase em análise de sistema. Aí eu fui fazer logo depois, em seguida, o mestrado, isso trabalhando em paralelo. O mestrado não, a pós-graduação, só que no intervalo da pós, um dos professores, da minha professora dele, ela falou, ali vai ter uma seleção para mestrado, tu não queres fazer, não queres entrar? Aí, poxa, eu posso? Eu ainda nem concluí a pós. Pode, vai, eu te indico, vai que tu tem um perfil. E aí eu fui fazer... Lembro que eu paguei 110 reais. E aí eu fui fazer essa seleção de conhecimentos gerais. Quando eu chego no local, todos os meus professores estavam lá. Cara, eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? O que eu acho que eu sou, né? Ah, que mico que eu estou pagando. Então, eu confesso a vocês que eu voltei para a parada de ônibus, mas no caminho eu pensei nos 110 reais que eu tinha pago. E aí, já estava no prejuízo, né? então? Não, poxa, eu vi até aqui, né? E aí eu voltei tímido, fui por ali pelo cantinho, fui fazer a prova. E aí eu fiquei entre os classificados, não entre os melhores, mas entre os classificados. A segunda fase do inglês, né? Fiquei e fui passando nas peneiras até que a última fase, que era a questão da entrevista, eu fiquei entre os 20, que era 520 pessoas para separar para 20 vagas. 20 vagas. Entre os 20, não porque eu era melhor que os 20, mas porque eu estava ali com uma oportunidade que eu estava com o meu projeto pronto. Eu aproveitei o meu TCC, né? E de vez em quando, poxa, eu queria falar de como eliminar as filas, né? Dentro da teoria das filas, e isso foi um prato cheio. Os entrevistadores se encantaram, olha, que bom. Só que passei, motivo de comemoração, né? Mas ao mesmo tempo, como na vida, ganhava de um lado, né? E tinha desafio de outro. Eu já tinha um desafio, custava R$ 1.500, que era mais ou menos quanto eu recebia o mestrado. Né? Então, caramba, não posso morrer na praia. Eu cheguei até aqui e como o não eu já tenho, eu vou correr atrás do sim.
No outro dia de manhã, o primeiro horário, eu bati na porta do meu chefe, esperei, né? Olha, passei, meu amigo, olha só. Passei, me ajuda. Não me deixe morrer na praia, por favor. Né? E aí, para surpresa, ele falou, olha, tu vais fazer, eu não vou financiar tudo, vou financiar 50%, agradeço muito essa pessoa. Né? E aí eu fui fazer. No entanto, eu tive que, para ter esse patrocínio, assumir mais as drogarias do interior. Então vieram mais 4 drogarias, né? E eu queria, era a única, né, forma de estar ali na educação. E eu peguei. Só que essa fórmula não deu certo. Né? Eu fui projetado para fazer um artigo em 4 anos, um TCC, uma monografia, e no mestrado eu tinha que fazer um artigo por semana. Né? Então, comecei a sofrer, passar as madrugadas em claro, né? E não deu certo, eu tinha que tomar uma decisão. Olha as decisões, risco e perigo. Novamente, no trabalho, eu ia ficar ali até quando? E no mestrado, ele me dá eu via que ele me dá uma garantia de algo melhor. Então, eu optei, pedi as contas e fui morar em Recife, não tinha nada. Tinha um conhecido lá em Recife e fui morar, né, em Recife, que era o FPE. E a vida pessoal, nesse tanto aí, tu foi sozinha até aí? Eu já estava com a minha esposa, né, e ela aqui, e a gente lá começou, não tinha filho, né, ainda. Foi vocês dois? Não, foi ela aqui, ela ficou aqui, porque ela tinha um emprego, né? E aí eu fui para lá. E aí fui vender internet, vender roupa nas feiras. E teve um dia que ela falou, poxa, ali, mas tu mestrando, subindo nas lajes para vender. Poxa, não tem problema nenhum. Desde que eu tenho um objetivo e quero, né, cumprir. E isso vale a pena dizer, ressaltar que eu já estava também em paralelo atendendo meus objetivos, que era a construção da casa da minha mãe. Né? E aí, né, até que eu consegui o mestrado, né, foi algo assim muito legal. Consegui e as coisas começaram a aparecer. Surgiu um convite para dar aula numa faculdade, lá na Zona Leste, a Tarrerê. E aí eu fui, eu quero. Ninguém queria, eu quero ir para lá. Né? E da Tarrerê comecei a dar aula, tudinho. Só que eu não sabia como dar aula. O primeiro dia de aula no ensino superior, apesar de dar aula para o técnico, né, para o aluno de informática, era uma coisa. Mas no ensino superior, não tinha noção. E eu cheguei para os professores, cara, me ajuda aí, como é que a gente faz? O que vocês acham? E aí a gente tinha mais diversos conselhos, né? Tinha uns que falavam, cara, vai lá, reprova todo mundo, que aí tu ganha moral, não sei o quê. Os caras não querem saber de nada, não. Outros falavam, não, faz assim, faz daqui, pega esse material, eles gostam de... E eu sabia que não era bem assim, porque eu tinha acabado de me formar, né? E muitas vezes com o mesmo perfil do aluno que vem do trabalho, tem família, e aí foi onde de que forma que eu posso fazer, qual o método que eu posso utilizar para chamar a atenção desse aluno que vem cansado, está morto, né, com fome, e tem ali a oportunidade da escola, do ensino superior, e eu me vi, né? Então isso me deu força de buscar, além de formar, de dar aula, de dar um texto, mas de fazer o diferente, né? De que forma que a gente poderia inovar na sala de aula. E começou a trabalhar de forma diferente, que eu também fui enxergado, até que surgiu o convite para vir para cá, para a UBRA. Para vocês terem uma ideia, a minha coordenadora falou, cara, tu vai para a UBRA está fechando. Né? E aí eu vou sim, que é lá que preciso. E resumo da história, eu estou há 12 anos aqui na UBRA e na instituição anterior já fechou. Né? Fica a dica. Né? Aqui, acertou o pulo. Né? Acertei pelo lado e também trabalhando, né? Montei a Elo em 2007, hoje ela está a fazer 15 anos, agora em agosto. E a Ecotec vai fazer 1 ano agora em junho. Né? A Elo trabalha com desenvolvimento de sistema, consultoria,
E a Ecotec é uma loja de informática, fica ali na frente da Cachaçaria do Dedé. É um novo empreendimento aí. Bem Já localizado. Bem localizado. Quero convidá-los para conhecer. Muito bem. E aí, gente, terminou, né? Quando a gente acha que acabou, tem várias coisas, desafios diários, né? E sempre foi assim. Consegui, no final de 2005, atender a minha meta grande, que é dar uma casa para minha mãe, toda nova, construída. No entanto, sempre foi assim. Ganhava de um lado e perdia, né? 2 anos depois, ela se foi, me deixou, né? Mas me deixou aí, eu acho que grandes lições, né? Poxa, uma mulher exemplar ali que me contribuiu muito para o meu crescimento, para estar onde eu estou hoje. Né? Então, professor, e assim, para esse cara que vem para a universidade, trabalha, né, e também tem esse sonho de empreender, qual a principal dica que tu dá assim para que esse cara comece, ele tá meio desmotivado, digamos assim, mas tem essa vontade de empreender, tem essa vontade, tu acha, tu acreditar? A gente tem um mito da questão da grana, né? Tem que ter muito dinheiro para empreender, dependendo do que você queira fazer ali. Mas assim, qual a principal dica que tu deixa para esse cara que tem essa dificuldade, tanto trabalha e estuda, mas que tem esse desejo de empreender? Olha, eu detestava a parte de vendas, né? Eu não sabia vender, eu achava que eu não sabia vender. Caramba, venda não é comigo. No entanto, né, a visão precisa ser apurada. Esse aluno, que muitas vezes tem várias ferramentas ao seu redor, tem várias pessoas. Como que ele lida com essas pessoas? O que ele quer ser visto? Como eu falei, nós estamos em uma prateleira, numa vitrine. Como que ele quer ser visto? Como o mais bagunceiro, como o que burla a aula do professor, né? Ou aquele que interage, aquele que cria pontes, aquele que cria vínculos, né? E a venda é fundamental. A todo momento a gente está vendendo ideias, né? Vendendo soluções. Muitas vezes eu percebo, caramba, tu não tens isso, mas eu percebo que você tem uma necessidade de um determinado produto. E isso antes eu não tinha, né? E agora eu já, muitas vezes o cliente chega na minha loja, a gente já faz uma leitura, uma jovem, uma mulher, um homem, né? E o que eles tendem a se atrair, né? Então, os vendedores geralmente lá, quando eu estou na loja, a gente consegue números melhores. E eu passo para os meninos, por exemplo, vai comprar um mouse, mas você já tem um mousepad, você já tem isso daqui, olha, tem esse outro modelo, tem mouse sem fio, esse daqui, mouse que vai, que ele, como é o nome aqui no pulso, que ele não prejudica. Então, são várias situações que muitas vezes você não sabe que precisa, entra na loja e acaba levando porque aquilo atende uma necessidade. Né? Não é que eu quero apenas vender, mas criar uma necessidade, né? Esse dos pontos, e a nossa filosofia, levar soluções tecnológicas, né? Então, se a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, por que não? E isso, muitas vezes, as pessoas não sabem. Poxa, é possível, tem soluções para isso. E a gente faz essas pontes. Para os meninos que eles temem, eu não tenho dinheiro, eles acham que é muito distante do mercado. Poxa, de fato, tem os custos para se abrir um empreendimento, mas isso pense depois, porque muitas vezes a mente do aluno, eu só vou empreender quando eu me formar. Né? E ele pode empreender hoje, né? Ele pode começar... Ou que já vai direto alcançar o objetivo principal de cara, sem trilhar um caminho, né? Percebe que eu comecei ali vendendo em troca de vale transporte, de lanche. Hoje, de vez em quando, eu procuro dar oportunidade. E o que eu ouço? Isso não é minha função. Uma das promoções, olha, você vai ser transferida para
para receber para unidade tal, você vai precisar viajar. Sim, mas quanto que eu vou ganhar? A pessoa, olha só, as oportunidades que se deixa de ganhar, as pessoas ainda nem mostraram que são competentes, são capazes e já querem saber no quanto ela vai receber, né? Então, esse imediatismo... Acho que a moeda de troca mais valiosa aí são contatos e relações, né? Sim. Eu estava lembrando da minha mãe, aqui, vou criticar minha mãe. Várias vezes assim, a gente às vezes dá uma palestra aqui, tem um evento, tu também tá sempre envolvido nessas coisas, né? E a minha mãe sempre pergunta assim, escuta aí, isso aí é de graça de novo ou tu vai ganhar alguma coisa com isso? Eu acho que empreendedorismo também é a gente saber que nada é de graça. A gente Perfeito. sempre sai ganhando alguma coisa, abrindo uma porta, fazendo um contato. E dentro dessa filosofia ali imediatista, quando eu comecei a dar palestra, né, ia para as escolas com todo amor. Isso na UBRAT, né, que é a Ubra da terceira idade, né, eu fazia aquilo dali, mas... Poxa, eu aprendia muito mais com as pessoas que estavam ali, com o aluno da escola pública de uma área carente, que precisa, se a gente pode resgatar, levar a mesma oportunidade que eu tive. Então, né, aquilo dali me alimentava, aquilo dali... E hoje, quando você faz as coisas com prazer, com amor, parece que retribui. Hoje eu recebo para dar palestra, vou para os interiores, todo dia eu recebo, né? Mas antes começa assim... Não pense, as pessoas já querem começar num emprego ganhando bem e trabalhando pouco. É uma fórmula que não se encaixa muito, né? Então, imagina, o jogador de futebol, ele começa ganhando o salário mínimo. Ele não fura gol contra. Furar gol contra. Por quê? Porque eu ganho pouco. Que enganação, né? Então, ele mostra o serviço dele, mostra o potencial dele e as pessoas enxergam e né, é reconhecido, vai ganhar aquilo que ele merece. Né? Mas para isso você precisa estar em evidência. Você precisa aparecer. E Isso esse é uma network construção diária, né? fundamental. E a gente está chegando no nosso tempo final aqui no podcast, né? Queria agradecer o professor Eli, né, pela presença, estar falando aqui desse tema que eu acho que assusta muita gente, empolga também muita gente. Eu, particularmente, sou muito empolgado em empreender, mas me faltou esse bizu, faltava para mim esse feedback, né? Eu acho que eu consegui pegar esse feedback aqui hoje. Que bom. Poxa, quando eu achei, que agora que esquentou, já acabou. Né? Mas antes de finalizar, eu queria até dar levar uma mensagem pro colega que está vindo estudar, cansado, vem do trabalho, e que ele se vê muito distante de ser um empreendedor, né, na qual é possível. É que ele precisa ter esse olhar sistêmico para os alunos, um olhar de oportunidade. Aonde tem oportunidade, ele deve criar essas oportunidades. Através de rede de relacionamento, né, às vezes, alunos que pode vender algo, pode perceber algo que ainda não tem, de repente ele encontra um produto ou serviço, por que não? Né? Então, é possível sim. Né? Então, eu quero deixar esse olhar de oportunidade para essas pessoas. Aproveite os estudos, aproveite, porque esse daqui é um dos grandes investimentos. Talvez o investimento que ele tenha melhores resultados na educação. Conhecimento, né? Ninguém é o tira. Conhecimento. Então, o que ele investe aqui, ele vai receber, né, de retorno. Isso é fundamental. A partir do momento que ele só se engana na escola, achando que vem o canudo, isso ele está se enganando. Aí vai ficar um pouco distante, mais difícil. Né? Mas é bem possível que ele consiga. Né? Quero desejar a todos e fico aí aberto. E aproveitando também a oportunidade... Aproveite. Eu queria vender um pouquinho, tá? Daí, Eu queria trazer aqui uns mimos, uns brindes aqui. Olha aí, ó. Ó, já com... Ecotec, marca da soluções Ecotec, tecnológicas. né? Foi produzida também aqui na Ecoprint, parceira do grupo.
Muito bem. Já é uma rede, então, ele. É do meu sócio. Vamos ver. Abre aí. Mas é parceira, né? A gráfica que já faz esses mimos, os brindes. Abram, por favor, espero que gostem. Ecotec. Né? Toda tecnológica. Olha! E olha aí, você que gostou chique. da caneca, calma, vamos levar a oportunidade. Nós decidi agora. Você que está interessado numa caneca, nós vamos fazer um sorteio para que vocês acessem lá o Instagram da Ecotec Tecnologia, ECOTECH, Ecotec Vai aparecer no vídeo Tecnologia, tá? E marque que você ouviu aqui, assistiu o podcast. assistiu o podcast, né? E que essas pessoas que marcaram a Ecotec, seguiram lá a gente e falaram que estão assistindo o podcast, vão concorrer a uma caneca, tá bom? Tá, E muito quem bem. sabe um outro brinde especial, Ixi, tá bom? tem brinde surpresa. Deixem aberto, por favor. Muito legal. Eu queria agradecer muito, tá, Dani, tá, Marcos, muito, muito bacana. Eu espero que vocês continuem, que esse é um projeto brilhante. Eu gostei muito da ideia, da proposta. Vocês estão de parabéns. Que Né? legal, que legal. Mais uma vez, queria também te agradecer, né, por estar disponibilizando aqui do teu tempo. Sei que vida acadêmica, na vida de docente é muito corrida, ainda mais de empreendedor, né, como você é os dois ao mesmo tempo, digamos assim, mas mais uma vez eu queria agradecer mesmo. Beleza. Né? Muito obrigado. Você que está assistindo aí, siga a Ecotec, siga a Ubra nas redes sociais, podcast aqui, Mente Acadêmica, deixa o likezinho, Siga ativa no a app notificação. também. Siga no app também, no app, já estava esquecendo, né, que é a mãe do nosso projeto, digamos assim, né? A pessoa que abraçou, que criou, a Dani aqui com a gente. Então, Parabéns. é isso, pessoal, e valeu. A gente costuma terminar ele com um brinde. Agora nós vamos Poxa. brindar com tudo que é favor, caneca né? aqui, ó. Com tudo que é Por favor. caneca. Pega aqui, brilha. Pera aí, vamos aí. Aí, ó. Pera lá, deixa. Aqui, ó. Ó, Marcelo. Show! Show, valeu, galera. Até Valeu, o próximo. Obrigado. Audio Jungle.